tá mais difícil, só que aí é justamente aquilo que você falou, né? O fato de estar mais difícil vai fazer você desistir. Você fala assim, já que tá mais difícil, então não vou comprar a casa própria, não vou ter meu carro, não vou viajar para os lugares que eu quero viajar, não vou entregar o conforto que eu sempre sonhei para minha família. Ou você vai começar a buscar alternativas para conseguir ganhar bem. Porque tá cheio de gente ganhando bem, de todas as idades, mais velhos, mais novos, com faculdade, sem faculdade, a gente conhece vários exemplos. Olá, pessoal! Você já se perguntou como organizar seus investimentos e atingir a liberdade financeira? No vídeo de hoje, o especialista Rafael Lara revela os passos essenciais para transformar suas prioridades em conquistas financeiras reais. Não perca essa chance de descobrir o que realmente importa para o seu sucesso financeiro. Fique ligado! Bora pro vídeo! A forma como eu enxergo tanto dinheiro quanto planejamento financeiro, que vai te trazer mais dinheiro, mais riqueza no longo prazo, é a pessoa conseguir comprar um recurso ainda mais valioso, que é justamente o tempo. Então, o que a gente observa hoje para o padrão da sociedade? As pessoas, elas estudam durante uma determinada fase, muitos seguem para trabalhar, outros começam a fazer faculdade, mas no final das contas todo mundo termina trabalhando. E trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, dependendo do lugar onde você mora, você ainda vai pegar 1 hora, 2 horas de trânsito para ir, mais 1 hora, 2 horas de trânsito para voltar. O que eu observo é que a maioria dessas pessoas, quando chega nesse contexto, ela começa a batalhar pelo dinheiro, ela precisa ganhar esse recurso para poder pagar todas as contas, para poder realizar os sonhos, para poder ter uma vida cada vez melhor. Mas essa pessoa ela se esquece de conseguir olhar para a parte financeira de um ponto de vista de acumular patrimônio, de guardar um dinheiro todos os meses, de muitas vezes se privar de alguns prazeres momentâneos. Até porque no mundo que a gente vive hoje é muito natural que a pessoa acabe tendendo ali para um consumismo cada vez mais exacerbado, o tempo todo sendo bombardeado com uma porção de anúncios, as pessoas nas redes sociais vivendo super bem, então ela acaba consumindo muito mais do que as gerações anteriores, porque as pessoas elas se dedicam durante muitas horas no dia, muitas horas na semana para ganhar o dinheiro. E no momento de gastar, eu já escutei isso de vários amigos, né? Eu vou gastar porque é só papel, porque a gente não vai levar nada pro caixão, dinheiro é para gastar mesmo no final das contas. Nesse momento ela esquece que ontem ela estava trabalhando 8 horas seguidas ali, às vezes num emprego que ela não curte tanto, calorão danado, que em Floripa essa pessoa poderia estar na praia, ou poderia estar brincando com os filhos, poderia estar curtindo a companhia dos pais, de uma namorada, de um namorado, praticando atividade física, lendo aquela lista enorme de livros que a gente sempre tem, a gente quer ler e muitas vezes falta tempo. Essa pessoa estava trabalhando por uma remuneração. Na hora de gastar esse dinheiro, às vezes ela não conecta os dois pontos. Eu sempre gosto de fazer essa conta invertida. Sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu penso, bom, quanto da minha vida eu estou colocando nesse objeto especificamente. Isso vale desde uma camiseta até uma geladeira nova. Agora estou reformando cozinha, então comprando vários eletrodomésticos. Isso foi algo extremamente planejado. Exatamente, ele deveria olhar para o dinheiro como a quantidade de horas que ele trabalhou. Eu tenho certeza que as pessoas pensariam muito melhor, talvez não na hora de comprar uma camiseta que você quer, porque aquilo ali vai durar, às vezes é uma camiseta de um material bom, é algo que você sonhou durante bastante tempo, mas aqueles gastos que no fundo a gente sabe que é um negócio que muitas vezes o estabelecimento está cobrando um absurdo pelo ambiente, pelo momento que você está vivendo. Um exemplo clássico é balada. Então você vai tomar um gin tônica na balada, te cobrar R$ 35 num copo de gin com tônica. Você sabe que com R$ 35 você consegue, junta 4 pessoas, 35 cada um, você bebe a noite inteira ali, gin com tônica na tua casa, conversando com os amigos, aproveitando. Então é muito do comportamento na hora de você conseguir selecionar os programas que cabem no teu bolso, e não tem nada de errado numa pessoa que ganha bem gastar com esse tipo de coisa, ou para uma pessoa que ganha ali na faixa dos seus R$ 3.000 e quer ir para balada na sexta, no sábado, né, numa quinta-feira de noite, ela precisa entender que naturalmente ela está trocando o tempo dela para poder depois desfrutar desse prazer. E que se ela não conseguir encontrar alguma forma de acumular patrimônio, né, e muitas vezes a pessoa faz o inverso, ela ainda acaba se endividando por causa desses passivos, o caminho natural é ela trabalhar até o último dia da vida. Vai trabalhar até morrer. A gente vai ver isso com muitas pessoas da nossa geração. Isso não era tão comum na geração dos nossos pais por uma questão de pirâmides etárias.
Se tinha muito mais filhos, as pessoas viviam menos. Eu conheci só uma avó por parte de pai, né? Meus 2 avós já eram falecidos e minha avó, por parte de mãe, também era falecida, né? Todo mundo viveu até a faixa de uns 60 e poucos. Eu gosto de comentar que a pessoa ela precisa de 1 ano, muito pobre, em 1 ano ele consegue deixar a vida dele muito melhor, sair daquela zona de miséria total, e em 20 anos a pessoa consegue viver de renda. Porra, mas 20 anos é foda, Rafa. Cara, não é foda. Você tá com quase 30 anos na cara. Nós estamos falando de, né, toda a tua vida mais 50%. Não é muita coisa. Você tá num terço da tua vida. Você vai viver mais 2 terços de tudo isso. Você dedicar ali 20% da tua vida para passar o resto do tempo de boa... Assim, é difícil ter alguma coisa que é tão vantajosa assim na vida. Porque a maioria das coisas... Academia. Você parou de treinar. Você não pode fazer isso durante 10 anos e depois parar. Dieta. Você não pode... vou fazer dieta 10 anos, depois eu vou comer uma barra de chocolate todo dia que não vai dar nada. Dinheiro é um negócio que quando você chega num determinado patamar, o troço corre com as próprias pernas. Tu consegue resolver. Exatamente. É um problema que uma vez resolvida, em boa parte você zerou 99% dos problemas que vão aparecer. É algo que eu escuto muito e tem um fundo de verdade. É que as pessoas falam assim, na época dos meus pais, na época dos meus avós, era muito mais fácil. Você via a galera com 30 anos de idade... Já estava, às vezes, no 2º carro, já tinha comprado casa própria, já estava ali com 3 filhos, às vezes comprando uma casa de praia, né, com a idade que a gente está agora. E hoje a maioria das pessoas, com 30 anos, tem uma bicicleta, né, não tem carro próprio, está muito longe de conseguir comprar a casa própria. Então, as pessoas falam que está muito mais difícil agora. Se a gente olha como referência ao salário mínimo, a gente entende que, na verdade, o salário mínimo foi maior do que a inflação. Então essa dificuldade ela não seria verdadeira. O poder de compra aumentou. O poder de compra ele aumentou se você compara com o salário mínimo, que eu não acho uma comparação muito justa. Muita gente utiliza isso como argumento na internet. Inclusive eu fiz um post esses dias, muitas pessoas argumentaram com o salário mínimo. Eu gosto de olhar como referência o salário médio. Se a gente olha, isso dados do IBGE, né, em torno de 1996, o salário médio era em torno de R$800. Você olhava a média, desde os caras que ganham muito, absurdamente, até os caras que ganham muito pouco. O salário mínimo era na faixa de uns R$150. Hoje o salário médio é em torno de mais ou menos uns R$3.000. Então o salário médio da população ele não cresceu na mesma velocidade que a inflação. Por isso que na média a gente sente que está muito mais pobre agora do que era naquela época. Quando a gente olha para o salário mínimo a gente não tem essa percepção, mas quando a gente olha para uma média geral da população, a gente começa a identificar. Que o salário mínimo tem uma influência externa, né, do governo, na verdade, né? Quem determina o salário mínimo é o governo. Exatamente. E você puxar o salário mínimo para cima... Não necessariamente melhora... Você resolve, às vezes, a vida de algumas pessoas. Naturalmente, se aumenta também o custo para o empresário, ele vai repassar isso com o preço dos produtos e você vai provocar inflação, de certo modo. Mas hoje, por exemplo, se você quer contratar uma pessoa para limpar a tua piscina, se quer contratar uma pessoa para faxinar a tua casa, para pintar uma parede, para trocar um chuveiro, essa pessoa ela não vai trabalhar por um salário mínimo. Pelo menos não aqui em Floripa, na região sul onde a gente mora. Uma faxina hoje, a mais barata que você vai achar é R$150. E às vezes a pessoa fica meio período, então ela consegue ali tirar seus R$4.500, R$5.000 por mês. Sim, a gente está falando de um salário mínimo de R$1.412. Tá mais difícil. Só que aí é justamente aquilo que você falou, né? O fato de estar mais difícil vai fazer você desistir. Você fala assim, já que está mais difícil, então não vou comprar a casa própria, não vou ter meu carro, não vou viajar para os lugares que eu quero viajar, não vou entregar o conforto que eu sempre sonhei para minha família. Ou você vai começar a buscar alternativas para conseguir ganhar bem. Porque tá cheio de gente ganhando bem, de todas as idades, mais velhos, mais novos, com faculdade, sem faculdade. A gente conhece vários exemplos. Você que é um cara que conversa com pessoas o tempo todo, eu também, a gente tem um ciclo de relacionamento parecido, a gente vê que muita gente já conseguiu resolver a vida, em diversas situações, trabalhando com profissões completamente diferentes, falando de assuntos diferentes. Então, o que eu vejo que é importante para boa parcela da população é começar a encontrar o próprio caminho. Uma pessoa que ganha hoje R$3.000 por mês, eu não conseguiria. E não consegui na fase que eu ganhava R$2.000, R$2.500. Né? Trabalhei de garçom 7 anos, para quem nunca acompanhou a história. Trabalhei em Jurerê enquanto estudava em paralelo.
E nesse meio tempo eu buscava outras fontes de renda. Tive loja no Mercado Livre, às vezes final de semana, quando não chamavam para trabalhar, eu tentava arrumar algum casamento para trabalhar de barman. Na verdade, eu não cheguei nem a ser barman. Eu era o cara que fazia limonada pros drinks, era o cara que carregava e barman. Eu era o auxiliar, o cara que preparava os insumos, que ficava carregando coisas, tinha que lavar copo. Às vezes lavava copo. Porque com isso ali tu dava um up na tua renda. Exatamente, era às vezes R$150. Você ficava 16 horas fora de casa, você tinha que abastecer a van, viajar até a localidade do casamento, descarregar a van, passava o casamento inteiro ali, terminava, você carregava a van de novo, voltava, descarregava a van, e aí eu pegava, e já tinha carro nessa época, o carro e ia para casa. Outro exemplo que a gente comentou do carro, para poder sustentar o Ford Ka naquela época, o que eu fazia era BlaBlaCar. Sempre que eu ia visitar os meus pais, eu dava um jeito de ir com o carro lotado. Inclusive, a minha nota no BlaBlaCar era bem boa, assim, então eu sempre conseguia viajar com o preço máximo, com o carro lotado, e era sempre bem divertido, né, com as pessoas, porque eu deixava num lugar específico que precisava. Com isso, eu bancava toda a gasolina da viagem e conseguia bancar ainda troca do fluido de arrefecimento, troca de óleo, eventualmente alguma manutenção pequena, já planilhava tudo. Era o jeito que o cara tinha de conseguir ter uma vida um pouquinho melhor, uma vez que a remuneração principal não era uma remuneração adequada. E o que sobrava, tu guardava. O que sobrava, guardava. Sempre. Tu já tinha essa mentalidade. Sempre. Eu guardo dinheiro desde os 7 anos de idade. E hoje, entendendo por que eu fiz isso, sempre foi uma questão natural. Mas eu sempre guardei dinheiro porque eu tinha muito medo de passar vontade. De encontrar alguma coisa que eu queria muito, e ter que esperar por aquela coisa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, como eu sabia que eventualmente iam chegar ótimas oportunidades na minha vida, e eu gostaria de poder abraçar elas, eu sabia que eu precisava ter recurso armazenado para estar preparado quando a oportunidade batesse na porta. Mas quando a gente fala de renda fixa, nada mais é do que você emprestar dinheiro. Tá. Você está emprestando para alguma dessas instituições. Você pode emprestar para o governo, e é muito bom emprestar para o governo porque ele tem uma impressora de dinheiro. Então ele sempre vai te pagar. Ele imprime e te paga aqui o que ele te deve. Vai gerar mais inflação? Vai. Mas ele honra com a dívida dele porque é só imprimir. Inclusive, você pode pegar títulos atrelados à inflação mais um prêmio. Então, você empresta dinheiro para o governo, corrigido pela inflação, mais um prêmio fixo. Então, essa é uma das estratégias que você pode seguir. Segunda instituição que você pode emprestar é para os bancos. E olha que interessante para o cara que é endividado, né? Você é um cara endividado, você assistiu esse podcast, organizou suas dívidas, pagou, formou tua reserva de emergência e agora você vai começar a investir. Então, você vai emprestar dinheiro para os bancos. Olha que interessante, antes você pagava juros para o banco. Agora você está emprestando dinheiro para o banco, é o banco que te paga juros. Olha como o mundo deu voltas, o jogo inverteu. Então, essa é a grande sacada do investimento. O investimento ele é ainda mais importante para o cara que ganha pouco. Para o cara conseguir sair da pobreza. Hoje tem muita oportunidade. O cara que é rico, ele já ganha bem, uma rentabilidade boa ou ruim, ele consegue guardar um volume bom de patrimônio e as coisas vão acabar dando certo na vida dele e já estão dando. O pobre precisa usar essa ferramenta para conseguir se alavancar. Então, você pode emprestar também para os bancos, eles vão te pagar juros todos os meses. E você pode emprestar também para empresas, que a gente chama de crédito privado. Aí você tem um risco um pouquinho maior, porque pode ser que essa empresa passe por alguma dificuldade e acabe não te pagando. Hoje, né, e se você está assistindo isso depois de 1 ano, 2 anos, isso aqui já não serve mais como referência. Mas hoje você consegue emprestando para o governo títulos atrelados à inflação, por exemplo, você vai ganhar tudo que render inflação, mais uns 5,3%. Tá. Então, se a inflação bater um 6, você vai receber um 11,3%. Que é o legal. Exatamente. Com a Selic, você vai receber uns 11%. Mas a Selic está baixando, porque são várias modalidades, né, de renda fixa do governo. A gente chama essas modalidades de indexadores. São atreladas a diferentes taxas aí da economia. Diferentes taxas que, a princípio, você não precisa se apegar nisso. Né? Eu sei que isso vai tornando o assunto cada vez mais sofisticado, mas depois você estuda pré-fixado, Selic e IPCA. São essas 3 modalidades que você pode escolher de como que o teu dinheiro vai render em cada uma dessas estruturas, governo, banco ou empresas privadas. Obrigado por assistir até o final. Se você chegou até aqui, já está um passo à frente na sua jornada financeira. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Seu apoio faz toda a diferença. Até a próxima!